Salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre óxidos neutros. A gente já tem um vídeo introdutório sobre óxidos dentro lá da playlist de funções inorgânicas. Também tem um vídeo sobre óxidos ácidos, que são aqueles que reagem com a água e tem como produto ácidos. A gente também tem óxidos básicos, que são aqueles óxidos que reagem com a água e formam bases. Em todos eles eu ensino a como identificar o que são óxidos ácidos, o que são óxidos bases. Então você bate o olho, já sabe que tipo de óxido é aquele. E hoje a gente vai falar de óxidos neutros. Então, sem mais demora, já vou dar aqui a definição para vocês do que são óxidos neutros. Já dá até para vocês terem uma ideia, né? Eles não reagem com a água, já que óxidos ácidos reagem com a água e formam ácidos, óxidos básicos reagem com a água e formam bases, óxidos neutros não reagem com a água, também não reagem com ácidos e também não reagem com bases. Professora, mas como eu sei quais são esses óxidos? Já vou mostrar para vocês. Bom, gente, tá fácil identificar quais são os óxidos neutros. São esses três. O monóxido de carbono, aqui está a nomenclatura geral desses óxidos, tá? Então, eu tenho o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Então, são esses três os óxidos neutros. Vocês se lembram quando a gente falou sobre óxidos ácidos? Então a gente viu que lá os óxidos ácidos são aqueles óxidos ligados com ametais, certo? Com três exceções: o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Então, as três exceções são os óxidos neutros, ou seja, são aqueles que não reagem nem com água, nem com ácido e nem com base. É claro que, por exemplo, o monóxido de carbono, ele reage com a hemoglobina. Assim como o monóxido de nitrogênio, ele atua na camada de ozônio, ele reage com um oxigênio e acaba degradando o O3, que é o ozônio. Agora, essa nomenclatura que eu coloquei aqui para vocês é uma nomenclatura geral. Agora, lembra que lá no caso dos óxidos básicos, no caso dos óxidos ácidos, eles também eram chamados de anidridos. Então, aqui no caso dos óxidos neutros, a gente não tem essa questão dos anidridos. Porém, a gente tem que ficar meio esperta aí no caso do óxido de nitrogênio. Por quê? No caso, a gente tem dois óxidos de nitrogênio. Então, se a gente buscar aqui qual é o NOx desses nitrogênios, nós vamos ter aqui no caso o NOx do oxigênio é sempre -2, então no caso deste primeiro nitrogênio, ele vai ter um NOx de -2 também. Já no caso deste segundo óxido de nitrogênio, ele vai ter aqui um NOx de +1. Então, veja que esse aqui de baixo é o que tem o menor NOx. Se ele tem o menor NOx, veja, ele recebe aqui a terminação oso. Então, aqui ele vai ser chamado de óxido nitroso. Assim como o de cima, como ele tem o maior NOx, então veja, ele recebe aqui a terminação ico. Então, aqui fica óxido nítrico. Ah, professora, mas e aí se tiver outros? Não tem outros, né? Lembra-se, óxidos neutros são esses três. Então, isso só vai acontecer no caso do nitrogênio. Agora, o nitrogênio, ele é até um pouco mais especial. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E por que é tão importante a gente falar dos óxidos de nitrogênio? Olha a quantidade que eu tenho de óxidos de nitrogênio aqui. Aliás, por ter uma quantidade muito grande de óxidos de nitrogênio, eles são conhecidos como NOx. Vamos só relembrar, vocês se lembram lá no nosso vídeo sobre óxidos ácidos, em que a gente tinha esses dois óxidos aqui, olha. Eles são considerados óxidos ácidos porque são oxigênios ligados a um ametal.
E tinham as 3 exceções, certo? Dentre as exceções, a gente tem o óxido de dinitrogênio e o óxido de nitrogênio, que a gente acabou de ver que são óxidos neutros. Muito bem, então veja aqui já são 2 classificações diferentes para óxidos de nitrogênio. Então, é importante que vocês se lembrem desses daqui que são os neutros, que são as exceções. Então fica mais fácil, qualquer outro que aparecer são óxidos ácidos. Agora, por que eu coloquei aqui estas substâncias aqui especificamente? Porque lembrando, né, óxidos ácidos, eles são conhecidos por ser anidridos. E lembrando, né, se aqui eu vou ter um NOx de mais 5 e aqui no de cima eu vou ter um NOx de mais 3, lembrando, o que tem maior NOx obedece àquela regra que tem a terminação ico. Então, aqui neste caso, eu tenho um anidrido nítrico, assim como neste caso, eu tenho um anidrido nitroso. Agora, estes aqui são conhecidos por anidridos, porque são óxidos ácidos. Já no caso dos óxidos neutros, eles não possuem esse nome anidridos, porque são óxidos neutros, eles não vão reagir com a água. Então, o que acontece? A gente até já viu aqui na nomenclatura que este aqui, com um NOx de mais 1 que possui o menor NOx, ele vai ser o óxido nitroso, assim como este de baixo que possui o NOx mais 2 vai ter o nome de óxido nítrico. Então veja, todos são óxidos de nitrogênio. Porém, quando eles são óxidos ácidos, eles são anidridos, nitroso ou nítrico. Agora, quando eles são óxidos neutros, eles são chamados de óxido nítrico ou óxido nitroso. Conseguiram entender essa diferençazinha aí? Interessante isso, né, gente? Bom, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido. E se gostou, aprendeu, não esqueça, dê o like, compartilhe com os amigos. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho da notificação, porque virão outros vídeos de continuação desse tema de funções inorgânicas. Até o próximo vídeo.